Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Eu estou usando a versão NAA nessa leitura, mas fica à vontade para usar a Bíblia que você tem em casa ou a tua versão preferida, né? Estamos no livro de 1 Samuel, capítulo 17, Davi e Golias. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Aqui Davi já ia lá e lia a harpa para Saul, né? Ele tocava a harpa, né? Dedilhava a harpa para Saul, para se afastar aquele espírito mal, né? Aqui Davi já estava cometido daquele espírito mal que vinha a atormentar Saul da parte de Deus. Mas ele ia para lá e voltava para casa de seu pai, como está escrito aqui no versículo 14, né? E 15. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia tido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar em ordem o combate. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou se seus irmãos estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou.
Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas, vamos sublinhar aqui, né? Afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra o filisteu. Aqui a gente já tem uma revelação bem forte, né? A gente fica pregando, e a gente ouve muitas pregações dizendo que Davi foi falar com Saul. Na verdade, Saul mandou chamar Davi, porque Davi ficava perguntando para o povo que estava ali ao redor, para as pessoas que estavam ali ao redor, o porquê que tinha acontecido aquilo, porque Davi não estava lá quando o gigante afrontou o exército, né? E ele que estava querendo saber todos os detalhes, né? Cada um fala uma coisa, de alguma coisa, muda, é a mesma história, mas sempre tem detalhes diferentes. Então a gente vê aqui que Davi, aqui ó, no 29, no 30, então Davi se desviou dele na direção de outro, né? Saiu de perto do irmão e foi perguntar para outra pessoa. Ele perguntou aqui só no texto para uns 4 grupos de pessoas. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi foram anunciá-las a Saul. Então, alguns dos soldados viram que aquele menino estava perguntando para todo mundo e querendo saber o que tinha acontecido. E o povo, né, quanto mais fala, acelera na mente, né, aquela verdade ali que está acontecendo. Então, e Saul mandou chamar Davi, porque Saul pensou assim, ó, que ninguém desanime por causa dele, né? Porque quando a gente ouve, né, nossa, tá afrontando. Israel ficou 40 dias lá ouvindo o desaforo do Golias. E Israel não tomou, tava lá, parado lá esperando de Deus o que ia acontecer. E aconteceu, Deus usou Davi, né? Mas Saul não teve atitude, não teve discernimento para afrontar aquele Golias espiritualmente. A guerra não era física, era espiritual, era de homem para homem, né? Mas ele ouviu que Davi estava perguntando para todo mundo a história e mandou chamar. Não foi olha, até hoje, hein? Eu tenho 48 anos de vida. Vou fazer 48 esse ano. E para mim, Davi tinha ido na presença de Saul e se oferecido para... Mas aqui está escrito que não, que Saul mandou chamar ele. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir... Não, desculpe, né? Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro, desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo.
Davi tomou aquilo para si, aquela afronta, porque por ele afrontar o Deus vivo, o único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele via o filisteu como um inimigo, um incircunciso, alguém que não era rendido ao Senhor, era um inimigo e era um inimigo perigoso e grande, assim como o leão e o urso. Davi só enxergou isso. Se eu mato o leão e o urso lá para salvar as minhas ovelhas, que são responsabilidade minha, eu também posso matar esse incircunciso, esse inimigo que vem para devorar os meus irmãos, o meu povo, né? Os meus irmãos em Cristo, os meus irmãos espirituais, meus irmãos que professam a mesma fé, o mesmo Deus único, a família, a cidade, né? E Davi continuou. Davi não realmente, ele não olhou que seria ele um gigante. Era ele e o inimigo de Deus. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Filisteu, aquele gigante que amedrontou um exército. Davi conseguiu enxergar só mais um inimigo, só mais uma ameaça. Porque ele enxergava que Deus era com ele. Então não importa o que vem da outra parte. O que importa é se nós estamos indo no confronto em nome de Deus ou não. Essa é a guerra espiritual verdadeira. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi o cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Por quê? Porque o que Deus dá para uma pessoa não cabe para outra, né? Deus dá armas para um, dá dons para um, e para outros dá outras armas, dá outros dons, dá outras formas. Cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de louvar, cada um tem um jeito de orar, cada um tem um jeito de guerrear, cada um tem um jeito de ler a palavra, de explicar, de pregar, de fazer missões, de fazer evangelismo, né? Então Deus, como nós somos únicos, né? A nossa digital nos afirma isso. Deus deixou ela já na palma das nossas mãos para a gente ter certeza, né? Na pontinha dos dedos, que somos únicos. Não podemos lutar com as armas dos outros. Elas são pesadas demais. Quando a gente tenta lutar com as armas do nosso irmão ou daquela pessoa que a gente admira como servo, como serva de Deus, aquilo vai ser pesado para nós, vai atrapalhar a nossa batalha, não vai servir, não adianta. O nosso andar com Deus, ele é individual, é espiritual, é íntimo, é único. Não dá para dividir com ninguém, nem o marido com a mulher, nem a mulher com o marido, nem os filhos com os pais, nem o irmão com a irmã, nem o pastor com os obreiros. É único, é individual. E Davi tirou aquilo de sobre si, porque estava pesando, estava atrapalhando, estava dando limites, né, para Davi. Pegou o seu cajado, que era o que ele era acostumado, foi com o cajado que ele venceu o urso e o leão, era com o cajado que ele cuidava das ovelhas, cajado é autoridade, né? Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras. Alguns estudiosos da palavra falam que essas 5 pedras aqui é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Então ele foi com autoridade, com a palavra para cima do inimigo, né? Pegou 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que sou como um cachorro para você? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? A humilhação, né, do Golias para cima de Davi, porque o Golias olhou o tamanho, né? Golias só olhou ali o físico. Golias olhou o que estava aparente. Golias não fazia parte, que o exército do Deus vivo estava com Davi ali, né? E não era o exército dos israelitas, era o exército do céu, o exército espiritual. E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi
e disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, né? Com armas terrenas, né? Com a força do homem, com o teu próprio braço. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Eu vou contra ti, Golias, com o exército do Senhor Jeová, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, né? Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não é com a força do braço, nem com lança, não são com coisas visíveis que o Senhor salva, né? Porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, porque só basta uma palavra, né? Uma palavra. E com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra. Ele lançou a palavra, né, contra o inimigo, e o inimigo foi derrotado. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, e Saaraim até Gade e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Essa parte aqui também é só a gente pensar, né? Davi era filho de quem, né? Era filho de Jessé. É importante nós sabermos quem são nossos pais, né? Naquela época nós éramos conhecidos a Leia, filha da Hilda, Silvio, filho da Ruth, filho do João, né? A Leia, filha do Omar. Nosso sobrenome era a nossa filiação, né? Mas essa parte aqui ela é tão importante porque Davi é filho do Deus vivo, né? O filho do Todo-Poderoso. Ele não foi em nome de Jessé, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi lutar contra aquele filisteu. Davi sabia de quem ele era filho. Davi sabia sua identidade em Deus, né? Então, quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Como Saul já estava perdido, afastado espiritualmente de Deus, né? Saul não enxergava, né, a força que Deus tinha dado a Davi, ele, a sabedoria. E estava preocupado com a filiação de Davi. E Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Então, que Davi também se coloca na linhagem de Jesus, né? Porque Jesus viria da casa de Jessé, da raiz de Jessé, como diz as profecias, né? Então, aqui estava se cumprindo perante os olhos de Saul quem seria o seu sucessor, né? Ao qual havia sido ungido, né, por Samuel, só que Saul não sabia quem era, né? Porque a fofoca já rodava, né?
com certeza por baixo dos panos. Para resumir aqui esse capítulo 17, né? Aqui a gente leu sobre Israel enfrentando os filisteus lá no Vale de Elá, sobre Golias desafiando Israel por 40 dias, eles ficaram lá parados, né? Sendo humilhados e desafiados pelo gigante, não fizeram nada nesses 40 dias. Davi era jovem, foi levar o alimento lá que o pai mandou, viu a afronta e se posicionou, né? Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, mas como nós temos que lutar com a armadura que Deus nos dá, né, e não com as armaduras humanas, né, não deu certo. E Davi vai enfrentar o gigante com a sua funda, com as suas pedrinhas e o seu cajado, né? E ele declara, né, a batalha é do Senhor, lá no versículo 47. Então Golias é derrotado e não por força humana, né? Mas pela confiança em Deus. Davi deixou muito bem especificado aqui, né? Essa batalha é espiritual e é o Senhor que vai vencê-la por nós. Ele deu toda a honra e toda a glória a Deus, né? Por isso ele foi vencedor, né? Davi, aqui nesse versículo, ele aponta para Jesus, né? Aqui nesse capítulo, né? Ele é um representante que luta pelo povo, né? Que se coloca na brecha pelo povo e dá toda a honra, reconhece toda a glória de Deus sobre a vida dele, né? A vitória de um é a vitória de todos, assim como Davi venceu Golias, né? Cristo venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás por nós naquela cruz, né? Ele foi o nosso Davi, né? Então a gente tem que aprender que a batalha, as nossas batalhas também nós temos que aprender a entregar para o Senhor, né? Nós temos que saber lutar as nossas batalhas espirituais, isso é muito importante. Nós temos que cuidar para não lutar com as armas erradas, para não tentar lutar com as armas dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Deus tem as nossas armas, Deus já entregou cada um de nós as armas necessárias para a gente lutar essas guerras espirituais, né? Aqui também a gente aprende que a vitória não vem por força, mas é por fé, é posicionamento, é a autoridade espiritual que nos deixa vencer, que nos faz vencer as nossas guerras, né? Porque Deus, ele vai usar o improvável para envergonhar o inimigo, para envergonhar aquele que pensa que é mais forte, que é mais sábio, que está acima de tudo. Deus não precisa de doutos, Deus precisa de homens posicionados, homens e mulheres de fé que confiem nele e que abram a boca para entregar toda a glória a ele, né? Então, aqui eu termino essa leitura, né? Muitas pessoas falam, né? Qual é o seu Golias hoje? Você está enfrentando, né? Qual é a tua guerra hoje, a tua batalha? Meu irmão, minha irmã, não importa a tua batalha. Não importa o tamanho da tua guerra, da doença, o tamanho do pecado que assola a tua casa, o teu lar, a tua vida. Qualquer que seja o ambiente que possa estar passando na tua mente agora. O que importa é que tu esteja posicionada debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo dessa palavra que é poder, que é vida, que é espada de dois gumes. Tu estando posicionada debaixo dessa palavra, vivendo essa palavra, comendo essa palavra, te alimentando, exercendo ela, o teu gigante vai ser derrotado. Isso é fato, né? Mas nós temos que ser como Davi, e não como os irmãos de Davi, que estavam lá 40 dias congelados lá na frente daquele gigante. Estavam 40 dias congelados junto com aquele exército lá na presença do gigante. E quando Davi chegou e quis saber da situação, ainda correram Davi. Chamaram Davi de fuxiqueiro, de querer saber o que estava acontecendo, que foi lá só para ver. E muitos de nós, a gente não é nem Davi. As pessoas querem se colocar no lugar de Davi. Muitos de nós somos como os irmãos de Davi. Estão parados, estagnados, na frente do pecado, de cara a cara com o pecado, e não tomam posicionamento. E Davi chegou, já se posicionou e mostrou a que veio naquele momento, né? Que nós também não estejamos no lugar de Eliabe, de Samá, lá e do outro irmão de Davi, mas que estejamos posicionados na palavra do Senhor, para podermos dia a dia vencer as nossas lutas, as nossas batalhas. Em nome de Jesus.
Agora vamos para o capítulo 18, a amizade de Jonatas e Davi. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre tropas do exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Versículo 6, a inveja de Saul. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam, cantando alternadamente, e diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino? Né? Se eles estavam dizendo que eu matei 1.000, Davi 10.000, daqui a pouco elas vão dar o reino para ele, né? Era isso que ele estava apavorado. Naquele dia em diante, Saul não via Davi com uns bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Viu quando a gente está com medo, quando a gente está com insegurança, quando a gente não se alegra com a vitória dos nossos, né? Ou até uma vitória daquela pessoa que a gente nem gosta muito, né? Mas aquela pessoa recebeu uma coisa boa, por que a gente não vai se alegrar? Por que a gente quer ver os outros se ferrando, né? E aqui Davi estava sendo ovacionado, né, pelas pessoas do reino. Saul tinha que se alegrar, porque ele seria um ótimo escudeiro seu, né? Seria um ótimo guerreiro, seria uma pessoa na qual o povo confia. Mas como Davi sabia que já era rejeitado por Deus, ele já entendeu no seu espírito que aquele poderia ser o escolhido para ficar no seu lugar no trono, né? Então, o medo, a mágoa, a raiva e a frieza espiritual de Saul se acumularam até esse dia aqui, onde o espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul. Todo esse caminhar de Saul até aqui foi uma preparação mental, emocional, e a frieza espiritual, ele se afastando de Deus, para que esse espírito entrasse e tomasse conta de Saul, né? Então Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Toda vez que esse espírito se apossava de Saul, desde lá do comecinho do livro de Samuel, né? Davi vinha, dedilhava a harpa para ele e esse espírito não ia embora. Mas dessa vez, Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, não tinha na mão uma lança. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Dessa vez ele estava com a lança na mão, porque ele já estava com ira, já estava com raiva, né? Já tinha ouvido as mulheres falar aquilo ali, ele já foi com uma lança na mão esperando para matar Davi. E ele atirou essa lança em Davi, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e tinha abandonado Saul. Quando a pessoa ela se esfria, se afasta da presença de Deus, quando o Espírito de Deus não está mais com ela, porque naquela época o Espírito não habitava, mas ia sobre as pessoas, né? Pessoas específicas, né? Quando Saul entendeu que isso não acontecia mais com ele, que Deus já havia o abandonado, ele já era inseguro, né? Quando ele foi escolhido rei, a gente leu aqui uns capítulos atrás, quando teve o sorteio espiritual lá, que caiu na tribo dele, na família dele, e ele escolhido rei, ele estava escondido no meio das malas. Saul, na verdade, era um covarde,
Saul já carregava um estigma dos benjamitas, né? Desde daquela história do sacerdote que estava lá na tribo de Benjamim e entrou na casa de um outro sacerdote, e os benjamitas vieram querer, né, ter relacionamento, que queriam abusar, né, estuprar o sacerdote, e acabaram estuprando a noiva dele, e o sacerdote cortou lá a noiva em 12 pedaços, levou um pedaço para cada tribo, né, falando da frieza do coração humano. Não mudou nada hoje em dia, né, continua a mesma coisa. Então o sacerdote usou aquele acontecido com a sua noiva, porque a noiva é a igreja, né? A mulher na Bíblia representa a igreja. A frieza da igreja, não é só do povo, não é das pessoas. A noiva prostituída daquele sacerdote, a noiva abusada, a noiva arrebentada, né? A noiva que foi aniquilada. Aquilo ali é uma mensagem para a igreja do Senhor na terra. Desde aquela época, os benjamitas, Saul Saul não era nem nascido, ele não tinha culpa daquele acontecido, mas essas pessoas carregavam esse estigma desde aquela época, dessa história que foi horrível, né? Uma das piores histórias da Bíblia, né? Então Saul, na verdade, ele era grande, bonito, se aparecia, né, no meio das pessoas, do ombro para cima, como a Bíblia diz, se destacava, né? Mas na verdade ele era inseguro, ele era medroso, a ponto de se esconder num sorteio do sacerdote, um sorteio espiritual onde Deus ia levantar ele rei. Ele era um covarde. A aparência dele não era quem ele era por dentro, né? Então, por isso Davi o afastou de si e o pôs chefe de 1000. Quando Saul viu que não poderia matar Davi, exterminar Davi, se afastou de Davi e colocou ele como chefe de 1000 para poder ficar controlando ele ali, né? É melhor ele estar no exército, estar debaixo dos meus olhos, do que estar por aí fazendo sei lá o quê. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Então, tudo que era entregue para Davi fazer, ele fazia muito bem, pois o Senhor estava com ele. E assim nós temos que ser assim, né? Quando o Senhor está conosco, tudo que nós fizemos é algo que vai agregar, que vai somar, que vai trazer de positivo para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor, né? Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saídas e entradas militares eram as vitórias que eles tinham, né? Eles saíam para guerrear e voltavam com êxito, né? Então tinha aquela espécie de mini desfile, né? O povo ovacionando e vinha o exército nos seus cavalos com essas armas, assim como Jesus fez na entrada de Jerusalém, né? Jesus é o Rei dos Reis, o Rei vitorioso, né? Que veio para vencer a guerra espiritual. Só que o Rei Jesus, ele não entrou num cavalo branco, ele vai vir no cavalo branco lá em Apocalipse, né? Para instaurar o milênio na Terra. Daí ele virá no cavalo branco. Mas aqui na Terra, Jesus entrou num jumentinho, que é força, que é trabalho. Jesus veio para trabalhar. Jesus veio para disseminar a palavra do Senhor, o evangelho da paz, né? O evangelho salvífico, né? Por isso que ele entrou em Jerusalém, essas entradas militares, Jesus fez uma entrada, só que não era militar, era espiritual essa guerra, né? Davi casa com a filha de Saul, versículo 17. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Davi pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que as mãos dos filisteus venham a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi:
tudo que Saul fazia era para acabar com Davi, né? A mente dele, o coração dele era destruir Davi. Com essa segunda filha, né? Você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você. Ó, mentira, né? E todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre, sem importância? Se era qualquer um outro, né, já tinha aceitado, sem pensar, né? Mas Davi conhecia o seu lugar. Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: essas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, com vingança contra os nossos inimigos, né? O rei, ele não queria dote nenhum, né? O rei queria que Davi morresse, né? Tem que ir lá no meio dos filisteus, guerrear contra eles lá para tirar 100 prepúcios dos caras, né? Imagina. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Por isso pediu isso. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser o genro do rei. Antes do vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha, Mical, em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Vê? Saul continuava sendo inimigo de Davi. Tinha medo. A presença de Davi atordoava Saul. Ele via Saul indo nas suas empreitadas lá e ganhando, vencendo, né? Tudo que ele fazia, ele louvava o nome do Senhor. Então Saul ficou atemorizado. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Então aqui a gente já entendeu, né? O quanto Davi era temente ao Senhor e que lutava as suas batalhas, né, com esse temor, né? E essa inveja que Saul teve de Davi, né, se comparando com ele lá desde do corim de fogo lá das irmãs lá que cantavam, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, né? Saul se perdeu, né? Perdeu o foco, né, em Deus, no foco espiritual, e passou a viver pela aprovação do homem, né? Ele queria que as pessoas também o adorassem daquela forma, né? O louvassem, né, daquela forma. Mas Davi continuava fiel, mesmo sendo perseguido. Ele não abandonou o exército, ele continuou lutando as guerras do exército e continuou tendo vitória em nome de Cristo, né? E assim como Jesus Cristo, né? A gente vê Davi, rejeitado injustamente, né? Amado pelo povo, odiado pelo sistema, perseguido sem culpa. E Saul representa o homem dominado pela carne, né? Pelos desejos carnais, da adoração, né? Saul era um homem humilde, a gente lê lá em... Acho que pro comecinho de Samuel, né? Saul era um homem humilde, trabalhava lá nos campos junto com os servos do pai dele. E o reinado, a coroa, fez dele um homem, né, soberbo, um homem egocêntrico, né? Um homem mau, porque ele não pensava mais nem em servir a Deus, nem agradar a Deus. Ele queria ser adorado pelo povo, ele queria estar no lugar de Deus de uma certa forma, né? Que ele estava só olhando para as coisas materiais, esqueceu das coisas espirituais, né? Então a gente não pode esquecer que para nós estarmos guardados por Deus, nós temos que andar com Deus. E para andar com Deus, nós temos que nos posicionar debaixo da sua palavra, né? Que pena, né? A gente vê
a gente lê essas histórias e vê o quanto isso é atual, né? Misericórdia. Agora nós vamos pro capítulo 23 de Salmos. Nós vamos pular aqui e vamos pro capítulo 23 de Salmos, porque a gente está na leitura cronológica, né? Então a gente acabou aqui vendo sobre a vida de Davi, e aqui nós vamos ler o Salmo de Davi, que complementa essa época, né, dessa história. Isso é muito... É até importante aqui a gente escrever, ó. Eu gosto de colocar na minha Bíblia, vou botar aqui. 1 Samuel, capítulos 17 e 18, né? Então, Davi escreve esse Salmo 23. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E nesse primeiro versículo tem algo muito sério. O versículo diz bem assim, ó: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Né? Muitas pessoas colocam e nada me faltará. Não tem esse e. O Senhor é o meu pastor, e isso é o suficiente. O Senhor é o meu pastor. Não importa o que acontecer comigo, de nada eu terei falta. Se me faltar o alimento, se me faltar a roupa, se me faltar o calçado, não vai me derrubar, não vai ser um empecilho de eu estar continuando sendo pastoreado pelo meu Senhor. Ele é o meu pastor. Nada mais me faz mais falta do que a presença dele, do que a direção dele, do que as diretivas dele para minha vida. Ele é o meu pastor, nada mais importa, de nada mais eu terei falta. Ele sendo o meu pastor, o resto vai se acomodando ao redor, né? Buscar-me-eis, né? Jesus fala, né, que a gente tem que buscar ele, e que o mais vai acontecendo. É a mesma coisa que Davi está falando nesse versículo, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Isso aqui é um descanso espiritual, é um repouso espiritual que Davi está falando, né? Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele entendia que ele era guiado pela mão de Jesus, que o Senhor Deus o pastoreava, né? Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso é unção de Deus, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos ungidos, nós somos cheios da sua presença, nós somos alimentados, nós carregamos a sua bondade, a sua misericórdia, estarão sempre na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, elas nos seguirão. Nós não precisamos correr atrás de bondade, de misericórdia, de paz, de bênção, de cura, de milagre, disso e daquilo, se nós estamos debaixo do pastoreio do Senhor. Todas essas coisas serão agregadas à nossa vida, e nós habitaremos na sua presença, na casa do Senhor, na presença de Deus, para todo o sempre. Amém. Até porque a presença de Deus é o reino de Deus dentro de nós, né? Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso, né? Então aqui a gente termina mais uma leitura. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus, e uma feliz Páscoa amanhã para todos, né? Que hoje é sábado, amanhã é Páscoa, né? Que a presença de Deus, a ressurreição de Cristo seja algo real na tua vida, na tua família, durante todos os dias desse ano, né? E dos dias dos anos vindouros, né? Que essa presença, essa vida que Jesus carrega esteja abundante na tua casa e no teu lar. Amém.